aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que são os últimos dias para inscrição na minha mentoria, que vai acontecer no dia 20/5. Tem o link na descrição para quem tem interesse. Umas pessoas me perguntaram o seguinte: qual que é o diferencial? Por que eu faria sua mentoria se tem tudo no YouTube de forma gratuita? Por que eu faria sua mentoria? Então, para ser bem honesta com vocês, é claro que o operacional é o mesmo. A vantagem da mentoria é ter o suporte, é ter o contato comigo, é estar lá no grupo com os alunos, onde a gente conversa, mas o principal é você ter as suas dúvidas e conseguir esclarecer no dia a dia de movimentação, é ter o meu apoio não só na questão técnica, mas principalmente na questão emocional, que eu puxo a orelha, eu brigo, eu chamo atenção, eu cobro. Então, esse é o diferencial. Se para você faz sentido ter isso, ok. Se não faz, só com conteúdo do YouTube você consegue aprender muito bem o operacional. Mas vamos lá falar do dia de hoje. Algumas pessoas me questionaram a minha entrada na compra, porque realmente foi numa região bem perigosinha. Inclusive, eu mencionei isso no próprio vídeo, que era uma entrada arriscada. Mas como algumas pessoas me questionaram, e deve ser a dúvida de outros, eu optei por falar rapidinho sobre essa entrada, por que eu fiz, o que aconteceu. Então, a primeira coisa que vale ressaltar aqui é que quando o mercado ele faz o movimento de abertura, ele faz o movimento de alta, ele testa o pivô e ele bate e volta. O meu ponto de vista, a minha análise, não conseguiu superar o pivô, com isso fazendo o topo mais baixo do que o topo anterior, apesar de ser o dia anterior, mas ele segue no movimento descendente, ok? Quando ele faz esse movimento de queda, ele deixa para trás, né? VWAP, média de 21 do 25. Então, aqui, na minha cabeça, estava claro que ele ia se manter na tendência de queda. Então, a primeira coisa foi, aqui eu achei que pudesse continuar fazendo esse movimento descendente, seguir a queda. Única e exclusivamente por isso, eu acabei fazendo essa venda aqui, que eu não gosto de fazer. Tudo bem que já era 9,10, não era tão no começo assim, mas eu normalmente não gosto. Eu achei essa entrada tão pouco interessante, que quando ele começou a voltar eu saí com 150 pontos. Então eu fiz minha parcial com 100 pontos, ele caiu mais quase 200 pontos, só que a hora que ele começou a voltar eu optei por zerar. Por que eu optei por zerar? Para ficar claro para vocês. Ele fez esse movimento descendente, só que ele não conseguiu superar esse último fundo aqui. Ah, Gi, mas ele superou. Sim, ele superou, mas já voltou. Ele passou pouca coisa. E eu sei que logo abaixo nós tínhamos um suporte bem chatinho, que é desse 129.500. Então, aqui, para mim, a região já não era aquela região assim, nossa, vai que vai. Eu entrei, mas eu não entrei com aquela cabeça de eu vou estender, mesmo porque nem tudo me dava condições plenas. Então eu já tinha feito uma primeira operação, que eu optei por fazer curta, para me dar gordurinha. Ok. Aí é que tá a questão. A compra estava muito arriscada. Aí eu até deixei o vídeo aqui, que foi o vídeo que eu subi, eu já coloquei na parte que eu não tava falando. Porque no vídeo eu começo a gravar, eu já tô com 2 contratos e o preço tá lá embaixo. Então muitas pessoas me questionaram, eu tô tentando entender aonde foi a sua entrada e não tô conseguindo saber exatamente onde você entrou. Entendam, aqui eu já tinha feito a minha parcial, o meu preço foi lá para baixo, mas a minha entrada foi no cruzamento, em cima da média de 21, na cara do pivô, foi exatamente aqui. Então, para ficar claro para vocês, peraí, deixa eu baixar aqui. Ele não deixa eu abrir esse trem aqui, peraí. Coloca aqui. Volta esse bicho pra cá. Não, ainda não deixa eu abrir outra tela pra pôr isso aqui. Bom, paciência, então não vai ser sem esse marcadorzinho aqui. Vai ser só vocês olhando onde tá meu mouse mesmo. Então, prestem atenção aqui nesse vídeo aqui da operação. O meu preço, ele já está aqui embaixo, abaixo do cruzamento. Por quê? Porque eu fiz a minha parcial. Então, quando eu faço a parcial, eu deixo o meu profit configurado
para ele jogar ou fazer o preço médio. Então, se eu não faço preço médio, entendo, quando eu faço preço médio, o que eu quero dizer é que ele vai me dando o resultado médio da operação e não o resultado real. Porque se eu deixo configurado na plataforma resultado real, eu vou sair, igual nesse caso, eu saí com 3 contratos. Eu saí com 3 contratos e ia ficar parecendo que eu tenho 2 contratos na mesma posição de abertura, na mesma posição de entrada. Então, se eu, por exemplo, eu mostro esse vídeo, se eu faço essa gravação, a pessoa vai achar que eu entrei com 2 contratos. E eu tô ganhando ali, 400 pontos que tá mostrando. Só que eu fiz uma entrada e já fui descascando, já entrei com outros contratos. Então, por isso que eu deixo preço médio. Porque a pessoa vai entender, olha, o preço que ela saiu, o médio já foi para longe, e aí é de cada um, se quer proteger o resultado que fez, se não quer, aí cada um age de um jeito. Mas então, eu só trouxe o videozinho aqui da operação, porque ainda algumas pessoas não entendem exatamente como que funciona essa questão. Então, a partir do momento que eu fiz a minha parcial, ele joga a minha posição de entrada para longe, né, distante, considerando com todos os contratos que eu entrei, tudo que eu fiz aqui, tudo que eu mexi, ele jogou a minha ordem nessa posição. E aí eu fui protegendo conforme andou. Eu mostrei para vocês esse vídeo na íntegra, né? Coloquei ele acelerado, lógico, porque senão fica imenso. Mas só para vocês entenderem, porque hoje muitas pessoas me perguntaram a mesma coisa. Ah, mas por que você fez essa entrada nesse ponto exatamente? O que aconteceu que você entrou se não tinha cruzado ainda? Então, como tá sempre, é muito rotativo o meu público, né? Tá sempre chegando gente, aí a galera já fica mais esperta, sai, aí vai chegando outros iniciantes, são poucos aqueles que estão sempre junto. Então, tem sempre aquela galera que ainda não entende exatamente. Então, só para deixar claro, como eu faço parcial, ele joga o preço para distante, porque eu deixo a minha plataforma configurada dessa forma, mas cada um pode deixar configurado como prefere, ou com resultado médio ou com resultado real. E aí também é de cada um. Então, só para explicar isso, que eu fiz a minha entrada. Agora, falando da entrada em si, não precisa ser aqui no gráfico movimentando. Eu volto aqui para a tela do Profit para explicar que era uma entrada perigosa, tanto que eu mencionei isso. Primeiro que eu já tinha ali uma gordurinha, né? Eu já tinha uma gordurinha para fazer. Então, qual foi a minha análise para fazer essa entrada? Uma entrada de risco. O mercado já tinha feito esse movimento descendente, só que ele não conseguiu superar esse fundo e fez um movimento de alta. Ele volta a fazer um movimento mais baixo aqui e de novo não consegue continuar fazendo a queda. Teoricamente ele bateu no pivô, era o melhor momento para pensar assim, opa, bateu no pivô, voltou, é queda. Ele bateu no pivô, continuou subindo. Então, para mim fica claro que eu não tenho força de venda aqui. A força é compradora. E a partir do momento que ele tem força para superar um dos pivôs, eu tenho outro pivô à frente, mas eu tenho a média, e eu sei que é arriscado, eu tenho que tomar minha decisão. Entra ou não entra? Qual era o meu risco? Eu entrar, tomar stop. Se eu levasse stop nessa operação, eu não ia ficar negativa, porque eu já tinha feito a minha primeira operação, então eu ia ficar no 0 a 0, né? O meu dia ia ficar no 0 a 0. Isso era começo de dia, então poderia fazer outras entradas. Essa é a primeira situação. A segunda, se ele pegar uma tendência forte e não me der brecha para entrar, depois eu vou chupar dedo, porque se esse for o movimento... Porque normalmente o que acontece? Você tem um belo movimento no dia, isso é certeza. Em algum momento você sempre vai ter um belo movimento. Depois pode acontecer um outro movimento, mas não tenha sido muito assim. Então eu falei, quer saber? Como eu já estou positiva, eu vou arriscar. Se for contra, paciência, depois eu vou analisar melhor uma entrada, talvez não faça nem mais entradas. Mas, pelo menos, eu vou tentar. Tanto que essa entrada aqui não tinha motivo nenhum, zero, para eu ter feito a minha parcial curta. Nenhum. Porque ele nem ameaçou voltar. Normalmente, o que eu faço? Eu já falei isso para vocês. Eu entro com a minha operação e eu deixo o trade andar. Ah, eu quero fazer parcial de 100 pontos, eu não vou posicionar minha ordem com 100 pontos. Eu deixo ele chegar nos 100 pontos. Ele chegou, enroscou, ficou indo, voltando, eu faço parcial com 100. Ele andou, foi direto, eu vou deixando andar. Aí eu protejo 100. Ah, tá com 200. Deu 250, eu aumento para 250. Deu 300, e vou fazendo isso. Porque quanto mais eu estender minha parcial, melhor. Então, normalmente eu faço isso. Nessa entrada, eu estava tão receosa se ele iria romper ou não, que eu optei por fazer minha parcial padrão. Aí eu fiz a parcial
E ele andou e foi lindo. Saí, poderia ter ficado bem mais, ó, porque da minha saída foi aqui. E assim, né? Outra coisa, que ele veio, me tirou para continuar subindo. Porque ele me tirou por quase nada e continuou subindo. Tudo bem que depois aqui ele voltou bastante, mas ele me tirou e foi embora. Mas foi um belo de um trade. E aí depois disso eu fiquei fora, eu tive que sair, eu não vi mais nada. Sei que vários alunos que me chamaram fizeram essa venda aqui pelo 25R, mas ficaram uma cota esperando esse trem cair, porque ele demorou bastante, ficou bem, não vai aqui, até ele resolver cair, mas vários alunos conseguiram pegar essa movimentação e finalizar o dia ainda com um tradezinho de venda aqui. Mas então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, explicar um pouquinho, porque ainda muitas pessoas acabam ficando com dúvida com relação a isso. Mas então é isso. Era mostrar essa análise de hoje pra vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.